Meus amados, eu quero ainda pegar o tempo aqui que nos resta, embora eu sei que o Espírito Santo já nos comunicou alguma coisa, mas semana passada eu compartilhei uma palavra, não sei se você lembra, falei sobre a santificação na família. Eu vim até pronto hoje para falar um pouco mais para as famílias. Espero oportunamente poder falar, compartilhar. Mas semana passada, devido ao tempo também, que a gente não quer não só ser demorado, porque não adianta falar muito tempo, né, e as pessoas não conseguem compreender. Eu acho que eu não finalizei assim algumas poucas coisas que eu queria deixar para você sobre essa questão da santificação na família. Eu não sei se você lembra, eu usei aquele texto de Juízes, que disse que a geração que nasceu ali em Canaã, que foi aquela geração, foram filhos daquela geração que passou pelo deserto, que por 40 anos viram milagres, o poder de Deus, viu Deus desbaratando os inimigos, curando também no deserto, alimentando aquela nação por 40 anos, guiando aquele povo. Eu sei que os irmãos, os noveleiros, dos 10 mandamentos, aí viram, né, os 10 mandamentos, embora a gente sabe que nem tudo ali é exatamente como foi, mas aqueles milagres todos, aquela nuvem durante o dia, abrigando aquela nação, a coluna de fogo guiando durante a noite, por 40 anos Deus manifestou o poder deles, mas não foi só isso, porque o poder de Deus, eles não ocorreram só no deserto. O poder de Deus também ocorreu lá no Egito. Quando você lê a história de Israel lá no Egito, o que aconteceu ali naqueles últimos tempos ali, é uma coisa muito tremenda, as pragas, os milagres, como Deus se moveu para libertar aquela nação de fazedores de tijolos, da nação mais poderosa daquela época, porque assim era que era o Egito. O Egito estava para aquele tempo como os Estados Unidos hoje está para o mundo, sendo, embora eu sei que além dos Estados Unidos existem hoje outras potências, mas naquela época o Egito era praticamente a única potência que havia sobre a terra, e Deus desbaratou todo o exército do Egito. Deus, ele quebrou praticamente aquela nação toda para libertar aquele povo. E a gente sabe que assim que eles entraram em Canaã, a nação seguinte, a geração seguinte, os seus filhos se tornaram escravos de novo. E nos tornaram escravos do Egito, que era a superpotência. Se tornaram escravos daquelas nações que habitavam em Canaã. E eu, não sei se você lembra, eu tentei contextualizar com o nosso tempo de hoje, quando a gente vê vários filhos se tornando escravos do mundo, escravos do diabo, fazendo coisas que nem seus pais fizeram, ou fazendo pior do que os seus pais fizeram. E nós estamos vivendo um tempo assim, meus amados, eu que caminho com Jesus aí há vários anos, eu acho que nunca houve tantos desviados, eu acho que nunca houve tanta gente deixando o Senhor. E a gente se pergunta, né? O que está acontecendo? E eu falei sobre isso, eu penso que um dos erros que Israel cometeu foi exatamente não obedecer a Deus e não santificar a terra que Deus havia falado. Porque Deus havia falado com eles que eles deveriam expulsar todos os inimigos que haviam lá. E eles não fizeram isso. Pelo contrário, de alguma forma, eles tentaram se beneficiar das nações que permaneceram ali, embora vencidas, subjugadas por eles. Eles tentaram e fizeram isso. Usaram aquelas nações como trabalho escravos para se beneficiarem. E quando eu olho para a vida, para algumas famílias, eu vejo isso. Eu vejo muitos irmãos se beneficiando do mundo, das coisas mundanas, para entreter os filhos. Há muito entretenimento hoje, meus amados, entrando por nossas casas, que a gente sabe que desagrada a Deus.
que não só entristece, mas provoca a ira de Deus. E nós permitimos aquilo ali, como se nós tivéssemos o controle. E foi esse o erro que Israel cometeu. Eles acharam que tinha controle sobre aquelas nações, mas eles não tinham controle sobre o coração dos seus filhos, porque eles se tornaram escravos, porque o coração deles se desviaram de Deus. E às vezes a gente quer conviver com isso, convive com coisas que não mais nos fazem mal, porque nós temos uma história, ou porque já temos uma idade, uma coisa assim, mas não percebemos que aquilo ali faz mal para os mais novos, ou principalmente para eles. E aí a gente permite que várias coisas entrem na nossa casa, a gente convive muito bem com isso. E isso se torna um tropeço. A médio e longo prazo, isso vai se tornando um tropeço. E eu falei sobre isso, não sei se você lembra. E eu falei que a Bíblia diz isso lá no texto de Juízes, diz que depois que Josué morreu, e um último homem daquela geração que havia saído do deserto e havia tomado posse da terra, depois que morreu o último homem do deserto, diz que os filhos se perderam completamente. E eu falei com vocês, não sei se vocês lembram, que mais do que qualquer coisa, os nossos filhos precisam de um modelo. Eles precisam olhar para nós e de alguma forma se sentir inspirados, instruídos. E a falta desse modelo fez com que eles se perdessem. E eles se voltassem para os inimigos que haviam na terra e foram adorar os seus deuses. E isso acendeu a ira de Deus e se tornaram escravos. E aí entra o livro de Juízes, onde volta e meia, por misericórdia, porque às vezes a dor do povo, o sofrimento se tornava tão grande, que diz que eles clamavam a Deus, e Deus, por misericórdia, levantava um homem, um juiz. E aí houveram muitos juízes que Deus levantou naquela época para julgar. E para ser uma referência, diz a Bíblia, se você ler lá o livro de Juízes, enquanto vivia aquele juiz, aquele homem de Deus, diz que Israel, eles se levantavam, Deus dava graça a eles, vitória, mas morrendo aquele juiz, eles voltavam a se prostituir com os deuses daquela terra e se tornavam escravos de novo. E isso se tornou um ciclo vicioso na vida, no livro dos Juízes, nesse tempo dos juízes sobre a terra. E eu falei sobre isso. E falei com vocês também que o modelo, que o convívio, que o nosso convívio, ele pode santificar as pessoas. Não sei se você lembra sobre isso. Quando Paulo fala dos casamentos que haviam lá em sua época, né? Ele escreve à igreja dos Coríntios, e havia muitos casamentos mistos, porque a igreja dos Coríntios era uma igreja, na sua maioria, de gregos, onde alguém se convertia, o outro não. E Paulo dizia que o cristão, que o discípulo de Jesus, no convívio, ele santificava o outro, e nos seus próprios filhos, mostrando que o modelo tem muita força na vida de alguém. E o que eu queria fazer hoje aqui, para só aproveitar esse final de tempo, queria dar uma finalização um pouco melhor a essa palavra. Eu vou ser rápido, não vou demorar não. Porque eu cheguei a tocar, eu não sei se você lembra também, eu falei sobre um sacerdote no Antigo Testamento chamado Eli, que seus filhos, Ofni e Finéias, se prostituíram diante de Deus e levaram todo Israel a se prostituir. E diz que num só dia, numa luta deles contra os filisteus, eles levaram a arca para essa batalha. Diz que eles não só foram destruídos nesse dia, diz que os 2 filhos de Eli morreram num único dia, na mesma batalha, e diz que a arca de Israel foi tomada. E se você lê a Bíblia, meu irmão, e estuda ela com mais cuidado, a arca ficou fora de Israel por muitos e muitos anos, até que Davi se torna rei e traz a arca mais uma vez para Jerusalém. Eles perderam a presença, porque a arca ali
era o lugar da presença de Deus. Eles ficaram sem essa presença de Deus, sem a proteção da arca por muitos anos, pelo pecado de uma família que levou todo Israel a se prostituir. E aí, o que eu quero falar contigo, principalmente você, que é pai, que é mãe, mas você também que é filho, porque você sendo filho, você pode ser usado para Deus santificar a tua casa. Deus pode usar você para restaurar a família dos teus pais também. E através de você Ele pode santificar toda a tua casa. Mas eu queria falar com vocês assim sobre atitudes, sobre modelos, que não coopera nem um pouco, meus irmãos, para a santidade na casa. A primeira decisão errada que a gente pode tomar na família é justamente não tomar posição nenhuma em relação ao pecado. Tem gente que vê a coisa acontecendo e não faz nada. E esse foi o pecado que Eli, o sumo sacerdote, cometeu. Diferentemente dos seus filhos, ele não ofendeu a Deus. Ele não cometeu os pecados que seus filhos cometeram. Ele não profanou a oferta. Ele não se deitou com as mulheres daquela época. Eli, o sumo sacerdote. Mas Eli, ele foi julgado por sua omissão. Ele não fez absolutamente nada. Porque, lendo essa história, você sabe que quando alguém chegou com a notícia acerca dessa batalha onde os seus 2 filhos foram mortos, diz que Eli estava sentado numa cadeira, diz que ele caiu assim para trás e quebrou o pescoço e morreu. E não foi por causa só dos seus 2 filhos não, tá? Porque não sei se você lembra, quando ele ouviu essa notícia, ele perguntou assim, e a arca? Quando alguém falou que a arca foi tomada, foi nessa hora que ele caiu, meus irmãos. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, de um discípulo de Jesus, a pior coisa que pode acontecer na casa, a pior coisa que pode acontecer na nossa família, é a gente perder a presença de Deus. Porque você pode até perder teus filhos por um tempo, mas se você mantém essa presença, se essa presença ela é restaurada na tua vida, na tua casa, os teus filhos voltam, pode ter certeza. Mas se você perde a presença, você perde tudo. Tudo. Tudo! E Deus nos estabeleceu, meus irmãos, principalmente nós, os homens. Deus nos estabeleceu como sacerdote da nossa família, como profeta, como pastores. E você, mãe, também. E quando a gente não faz nada, a casa cai. Aí a desgraça se instala. E os nossos filhos são levados como escravos. Não fazer nada, meus irmãos, é uma das piores coisas. Não reagir. E tem muita gente que não reage. A segunda atitude errada que a gente pode também tomar na família, é quando você não consegue resolver no argumento, você se torna um cara opressor, ditador. Eu conheço gente que é ditador, que não só não é modelo, porque quando você é modelo, você não é ditador. Quando você vive aquilo que você quer que teus filhos vivam, você não se torna um ditador. Primeiro, porque você vive. E segundo, porque você confia em Deus. Mas quando você não vive, você quer ganhar na força. E eu queria só te lembrar de um texto para fundamentar essa minha afirmação em Zacarias, capítulo 4, verso 6, que a palavra que o Senhor disse a um sacerdote chamado Zorobabel, olha, ele era sacerdote. E já estava metendo os pés pelas mãos. É por isso que o Senhor repreendeu. O Senhor falou assim a Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é nem por força, meus irmãos. Não é na força da opressão, do braço. Não é querer usar autoridade para controlar a tua casa, teus filhos. Porque você não controla.
Engana-se o pai que acha que tem o controle dos filhos. Enquanto eles são pequenos, você consegue dominar sobre eles, mas basta que eles cresçam. E você vai ver que aquilo que você acha que tinha, você nunca teve. Você nunca teve. E a gente comete esse erro. E quer resolver a coisa no braço. No braço. Na tradução espanhola, esse texto de Zacarias diz que é nem por força e nem por argumento. Porque o argumento, a gente se torna uma violência. A violência, ela não é feita só com as mãos. Você pode violentar alguém com palavras. E às vezes a gente faz isso. Quando a gente perde o controle da família, dos filhos. Quando ao longo do tempo, nós não desenvolvemos de fato uma relação de amizade, onde o temor de Deus fazia parte disso. Mas às vezes se permite tudo acontecer, achando-se que tem o controle, e quando você vê, porque um dia você vê, amado, um dia as escamas caem dos olhos, e você vê que você nunca teve controle de nada. Só que geralmente é tarde. É tarde. E aí você parte para o plano B, que na verdade é plano C, que é plano da carne, né? Plano C é da carne, e quer manter a coisa na força do teu braço. Eu entrei nessa cadeia. Eu já falei com vocês que no período onde meu filho deixou o Senhor, e deixou mesmo, ele não deixou pouquinho não, ele deixou mesmo. Eu tentei de tudo. Eu comecei falando, mas daqui a pouquinho eu usei de violência. Eu contei para vocês já. Que a minha noite derradeira, meus irmãos, que quando meu filho saía de casa, eu ficava acordado a noite inteira, num desespero do meu filho morrer longe de Deus e se perder. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conviver com isso? Com a ideia de que meu filho está povoando o inferno. E a noite derradeira da minha vida, meu filho chegou quase de manhã cedo. Eu estava sentado lá na varanda da minha casa. Passei a madrugada inteira oscilando entre o espírito e a carne. Eu conseguia orar. Meu Deus, guarda meu filho. Daqui a pouquinho estava na carne com ele. Eu falei, cara, eu não mereço isso. Esse garoto está pronto a tudo. Está lá se divertindo, estou aqui sem dormir. Está amanhecendo o dia, depois eu tenho que sair, tenho que trabalhar, aquela coisa toda, não sei o quê, ele não está nem aí para mim. E subiu uma revolta, daqui a pouquinho eu voltava, eu fiquei oscilando. E, infelizmente, quando meu filho entrou em casa, eu estava no tempo da carne ali, estava na hora da carne, sabe? E aí, quando ele entrou, eu olhei para ele assim, ele entrou tranquilamente. Eu só olhei para ele assim e falei, você bebeu? E ele sabe, meus irmãos, que eu odeio a bebida. Eu fui criado numa casa onde a bebida fazia parte. Eu vi a desgraça disso. Nem quando ímpio eu bebi. Ele olhou para mim assim, bebi. Eu falei assim, vai para o teu quarto. Quando você acordar, a gente conversa. Ele odiava isso. Ele odiava quando eu dizia para ele que eu ia falar com ele depois. Ele me respondeu mal. E aí, meus irmãos, parti para o plano C. Ele é mais alto que eu, mais forte, mas eu estava mais irado. Eu peguei ele pelo braço, saí arrastando ele, para levar ele até o portão e dizer para ele assim, olha, dentro da minha casa, eu não aceito que você faça isso. É um engano, meus irmãos. Porque não adianta teu filho aprontar lá fora e não fazer na tua casa. Adianta alguma coisa? Do mesmo jeito ele está perdido. Mas eu fiz. E quando eu puxei ele com força, eu acho que em função dele ter bebido um pouco, e de eu ter puxado, ele se desequilibrou, caiu no chão. Isso de madrugada, meus irmãos. E ele falou assim, vou embora de casa. Quando ele falou isso, eu fiquei desesperado. Meus irmãos, eu fiquei desesperado. A minha esposa acordou, não sei se estava acordada, se estava orando, estava dormindo. Ela apareceu, eu falei, pronto, perdi meu filho para sempre. Ele vai embora, não vai voltar nunca mais. Eu falei, meu Deus, eu comecei e fiquei num desespero.
A minha esposa conseguiu convencê-lo de não fazer isso, pelo menos naquele momento. E eu passei o restante daquela madrugada, meus irmãos, agora humilhado, envergonhado. E o Senhor me confrontou e disse assim: você não crê em mim? Eu disse: eu creio. O Senhor falou: você não crê. Porque se você cresce em mim, você teria entregado esse filho a mim. Eu disse: pai, eu te consagrei ele quando ele era menino. Aí ele falou assim: você não entregou ele a mim? Porque eu sou capaz de cuidar dele perto de você e longe de você. Eu sou capaz de guardá-lo aonde ele estiver. E você não entregou a mim? E aí, meus irmãos, essa madrugada foi uma sessão de boxe com o Espírito Santo. Mas nesse dia eu tomei uma decisão de entregar de verdade meu filho a Deus. E nesse dia eu tomei uma decisão de só orar. Eu falei: Senhor, eu não faço mais nada, eu vou orar. Eu vou te buscar até que esse menino se volte para ti. E nós fizemos isso. Nós clamamos a Deus, meus irmãos, dia e noite. Essa era a nossa oração. E vocês sabem que algum tempo depois meu filho retorna. O Senhor está aí até hoje, graças a Deus. No dia que vocês conhecerem toda essa história de verdade, vocês vão ver o grande milagre que Deus fez na vida dele e nas nossas. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, meus irmãos. Quem convence os homens do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A outra atitude errada que às vezes a gente toma é se tornar indiferente. Às vezes o sofrimento, quando ele é muito intenso e muito prolongado, ele tem a tendência de levar as pessoas a se resignarem. E você aceita o sofrimento, e você se esforça para viver com ele, se possível com menos dor. E uma das atitudes que se toma numa hora como essa, erradamente, é se tornar indiferente. Eu já contei essa história para vocês, que eu quase abri mão do meu filho. Porque se está doendo e não resolve, o melhor é se desfazer da dor. E a gente toma uma atitude de fazer silêncio, de cortar relacionamento, de abrir mão do filho. E tudo que o diabo quer, meus irmãos, é que você desista. Júnior Paulino, semana passada, ele citou isso, lembra? Embora eu não tinha mencionado o nome dele, mas ele depois pegou o microfone aqui. Quando ele me procurou, falou: Cláudio, acabou, eu vou desistir do meu filho. Eu falei: esse Júnior não faz isso, Júnior. Ele só tem você, cara. Se você não buscar a Deus por ele, quem mais vai fazer isso, Júnior? Não faz isso não, cara. Eu falei: Júnior, de qualquer forma você vai sofrer, cara. Porque se esse menino se perde, você vai sofrer, Júnior. Não tem jeito, meus irmãos, não sofra agora. Sofre com esperança. E eu falei para ele, eu lembrei a ele, falei: Júnior, nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta é contra o diabo, é ele que está por trás disso tudo. E essa atitude de indiferença é muito ruim. Semana passada, meus irmãos, quando acabou a nossa reunião aqui, uma irmã me procurou para conversarmos um pouco mais sobre a palavra. Ela está com um filho desviado. Ela falou assim: Cláudio, eu só não fui à frente porque as coisas que você falou eu tenho feito. Mas ela falou assim: Cláudio, essa semana uma irmã me procurou e me deu um conselho para que eu me desfizesse do meu luto. Ela não falou quem era, até porque ela ficou de conversar com essa irmã. Mas essa irmã deu um conselho para ela, para que ela tomasse uma atitude de não sofrer mais, porque se livrar do luto, meus irmãos, é não sofrer mais pelo filho que está perdido.
Agora, deixa eu falar uma coisa contigo. Se você crê de verdade no que está nas Escrituras, se você vê teu filho longe de Deus, adianta, meus irmãos, ele ser um bom filho para você longe de Deus? Porque tem pais que o fato dos seus filhos serem bons filhos, eles admitem a possibilidade de seus filhos viverem longe de Deus. Se você crê de verdade no que diz a palavra, como é que você pode desfazer teu luto? Como é que você pode se conformar com a possibilidade de, se teu filho parte, morre, ele vai viver eternamente perdido? A gente precisa se arrepender disso, meus irmãos. A gente não pode se conformar com gente do nosso lado perdida. Às vezes, para manter aquela falsa paz, ou aquele relacionamento político, a gente abre mão, a gente se conforma com isso. A gente não deveria. Porque se alguém está longe de Deus, e se ele for levado em qualquer momento, ele vai estar perdido. E isso era o que consumia meu coração. Não era o meu sofrimento. O que consumia meu coração era a possibilidade do meu filho morrer sem Deus. Porque eu vivi longe de Deus muitos anos da minha vida. Eu não nasci num lar evangélico, meus irmãos. Eu sei o que é viver nesse mundo. Eu sei o que é estar perdido. Mas eu sei também o que é ser achado. Eu sei o que é viver diante dEle. Eu sei o que é colocar a vida nas mãos dEle. Como é que eu posso conceber com isso? Como é que eu posso me relacionar com alguém e não fazer nada? Não fazer nada. Porque você deveria buscar a Deus dia e noite. Você deveria clamar a Deus até que Ele fizesse. É isso que você deve fazer. É isso que a palavra manda a gente fazer. Clamá-lo dia e noite. E além de não fazer nada, nem orar nós oramos. Aí, meus irmãos, se torna muito difícil, quase impossível. Eu acho que de tudo que a gente pode fazer de errado, de tudo que a gente pode fazer de ruim, de tudo que a gente pode negligenciar, deixar de interceder e de orar e de clamar a Deus, é o maior pecado que a gente pode cometer, inclusive com eles. Porque essa obra quem faz é Deus, que usa tuas palavras, mas que às vezes faz a obra até sem palavras. E foi exatamente assim que eu fiz. Depois de muitas tentativas, nós clamamos a Deus e não fizemos mais nada. E Deus ouviu a nossa oração, mudou a nossa sorte, nosso cativeiro. E até hoje nós oramos, meus irmãos, sabe por quê? Porque aquele que está de pé tem que cuidar para que não caia. Até hoje, nós clamamos a Deus todos os dias, porque a gente sabe que para cair basta estar de pé. E cai, e se perde. Era isso que eu queria terminar de falar com vocês.